Então, dando continuidade aqui, aproveitar que nós já temos um cadastro, nós vamos fazer agora algumas operações em cima do registro que já está sendo listado ali no data table. Tá? Por exemplo, primeira coisa, e se nós quiséssemos colocar um título na tabela? Um título, um rótulo em cima, né? Nós podemos colocar aqui, tem uma tag JCF, Facet, nós vamos colocar aqui o nome header, ou seja, nós vamos definir qual vai ser o título da tabela. Tá? Por exemplo, nesse caso ele está mostrando o ID, né? Então vamos colocar ali o texto ID. A mesma coisa aqui, ó. Facet header, mesma coisa, nome. Tá? E a mesma coisa na segunda coluna, na terceira coluna, e-mail. Pronto. É isso aqui. Tá. Olha só, ID, nome e e-mail. Beleza? Nós podemos personalizar mais essa tabela, deixar bonito. O foco aqui, por enquanto, é fazer tudo funcionar. Tá? Esse é o nosso foco aqui. Funcionou? Beleza. Tá? Vamos fazer a exclusão? Clicar no botãozinho, excluir, ele remove da lista, ele remove do banco de dados. Vamos fazer isso? Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos criar uma nova coluna, aqui ó. Nós podemos criar uma nova coluna só para isso. Ó. Tá? Só peguei a última coluna, tá vendo? Vou colocar até um... Posso pôr um texto, ação aqui, por exemplo. Ação, pode ser exclusão, operações, né, ações, exclusão, operação, tá? Ou não precisa colocar nada. Não precisa colocar nada também. Só pra... E aqui eu posso colocar um link, eu posso pôr um botão. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, H Command Button. Um botãozinho. Ao clicarmos nesse carinha, ele vai chamar alguém lá no controller. Certo? E após ele clicar nele, ele vai chamar alguém no controller. Como chama? Cliente controller? É isso? Nós temos, vamos colocar um excluir lá? Um excluir? Meu sonho é aprender a digitar. Quem que eu quero excluir? Quem que eu quero excluir? Cliente. Exato. Hã? Isso, é o cliente do momento, né? Então, por exemplo, nesse meu cliente, nessa minha listagem de clientes, quem é o cliente do momento? É o Czinho aqui, ó. O Czinho é o cliente do momento. É o cliente atual. Por isso que eu uso ele para imprimir o ID, o nome, tá? Então, o C é uma instância de cliente. Tanto é que eu consigo acessar dessa instância, ponto, com a propriedade dela. É uma instância. Então, se eu colocar aqui C, eu estou passando uma instância de cliente diretamente para o método excluir. Tá? Beleza? Estou dentro de uma linguagem de expressão. Essa linguagem de expressão consegue acessar os objetos. Tá? Por meio dela, dessa linguagem de expressão, eu estou acessando um objeto em memória chamado cliente controller. E também estou acessando um objeto em memória chamado C. Tá? Essa linguagem de expressão que define. Ó, se eu colocasse só assim, ó, só C aqui, ó, já não teria acesso. Seria uma string qualquer. Mas quando eu coloquei dentro de uma linguagem de expressão, eu estou acessando os objetos que estão disponíveis na memória, como o cliente controle é um objeto, C é outro objeto. Tá? E aqui, vou colocar o valor dele. Salvar. Opa, salvar não. Excluir. Excluir. Vou fazer uma requisição Ajax também, por baixo dos panos, via JavaScript. Tá? Vou colocar aqui. Que após ele excluir, ele vai fazer o quê? Eu quero que ele renderiza a própria telinha. Né? O próprio... posso colocar o name dele aqui, ó, por exemplo, a própria listagem. Eu posso falar isso, ó. Exclua, renderize para mim esse cara. Tá? Beleza? Também é comum fazer isso aqui, ó. Também é comum colocar o nome do form, 2 pontos, o nome do componente, tá? Também é uma boa prática. Você pode olhar em algum material assim, ó, por exemplo, ó, o formulário no qual o componente está incluso, respeitando uma hierarquia, 2 pontos, tá? O carinha que está aqui dentro. Você definiu uma hierarquia, beleza? Ou somente esse cara aqui, porque nós já estamos dentro dele. Também daria. Tá, então, quer dizer, eu não sei se dá certo, vamos testar. Agora o que falta para nós é o quê? É o método excluir, né? Então vamos vir aqui e vamos criar um método excluir. No controller. Public
void excluir. Ali. Public void excluir. Tá? E ele espera o que como parâmetro? Um cliente. Você vai passar para ele. Esse cliente ele tem que remover da onde? Do banco de dados, né? Nós temos o nosso cliente repository capaz de fazer o quê? De deletar do banco de dados. Ó. Se eu colocar um delete aqui, ó, ele sabe que é para remover do banco de dados. Mas eu removendo o banco de dados, eu também tenho que atualizar a lista. Então eu tenho que remover da lista também. Então eu venho aqui e faço o que com a minha lista? Clientes, né? Clientes. Existe um método do próprio ArrayList que é o remove, tá? Onde eu posso passar o cliente para ele. Beleza? Ele vai remover aquele cliente para mim, aquela instância. Tá? Então o que eu fiz aqui? Removi do banco, removi da lista, certo? E aconteceu um refresca na tela. Tá? Refrescou a tela. Esse render vai refrescar aquele componente lá. Beleza? Vai atualizar ele. Peraí, deixa eu falar o Então, controller. aí agora vamos testar. Olha só. Ele falou que não encontrou o método, né? Not found. Method not found. Talvez porque na hora que nós subimos essa aplicação ele não estava disponível ainda, né? Vamos dar um restart. Opa! Bom, de fato ele executou. Só que deu um problema lá no banco, né? Ele falou assim, ó, você violou a coluna e-mail, que é nula. Parece que ele não está executando o método excluído. Parece que ele está executando, processando o próprio formulário, inclusive. Tá vendo? Parece que ele está processando o formulário, tá vendo? Olha só. Eu pedi para ele excluir, o que ele fez? Ele tentou salvar, parece, ó. Vamos ver se ele tentou de fato fazer isso. Vamos reconhecer esse erro aqui. Lá de baixo, de novo, ó. Ele falou, ó, exceção nulo, valor na coluna e-mail que era not null. Uma constraint not null. Tá? Ele falhou, tá, aqui. Então, o que ele tentou fazer? Bom, o primeiro erro está aqui, né? O problema de nulo na coluna e-mail. Nós estamos quebrando uma regra do banco. E para realizar essa... Olha lá, quebrando a regra do e-mail do banco. Ó. Então ele está fazendo uma coisa errada. Não era para ele estar... Não era para ele estar tentando inserir. Possivelmente está tentando inserir, ó. De novo, quebrando a regra do banco aqui. Nós vamos ter que dar uma verificada. O que aconteceu ali? Aí problema de integridade, ó. Data, violação de integridade do banco de dados. Ó. A gente está fazendo alguma coisa que o banco de dados está implicando com a gente. Ó. Tá vendo? Não está legal o jeito que você está trabalhando. E tudo indica que ele está brigando por causa do e-mail, né? Ele falou, ó, estou tentando... ele colocou aqui, ó, linha 21, detalhe, 21 nulo, ó. Parece que ele está fazendo uma besteirinha lá, né? Vamos dar uma olhadinha ali. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pôr um debug nos dois aqui, ó, só para dar uma olhadinha, ver quem que tá processando e como tá chegando esse cliente para mim. Tá? Olha só, o grande BO aqui, ó. Eu já acabei de ver. Olha só, eu coloquei C no meu cliente e tô querendo deletar o cliente, que é o carinha que tá aqui, ó. Não tô querendo deletar o mesmo, tá vendo? Aí eu pus C aqui, ó, cliente. Agora esse cliente que eu tô deletando aqui é o cliente do parâmetro agora, viu? Perceba? Entendeu? Tinha um errinho de programação aqui mesmo, de atenção mesmo. Né? Supostamente, isso aqui, se tudo der certo, né, sem muita expectativa, pode ser uma possibilidade de dar ok.
O negócio é não ficar sonhando muito. Vamos lá. Né? Aí você clica aqui, excluir. Deixa eu ver. Ó, ele não deu exceção nenhuma no banco. Ó. Não deu nada, excluir. Ó, não falou nada também, tá vendo? Excluir. Estou excluindo, ó. Ninguém tá falando nada. Dá pra ver no banco lá. Dá pra ver no banco, ou se excluir do banco, eu posso requisitar aqui novamente, ele já... Porque a busca funciona, a gente sabe que a busca funciona. Então ele está de fato excluindo, senão ele não teria limpado a tela. Né? Ela exclua, excluo. Se eu fizer uma requisição novamente, ele só traz o que realmente tem no banco. Tá? Só que tem um problema aqui, né? Ele não está atualizando a tela, né? Então ele de fato... Aí já entra porque tá faltando Isso. Vamos abrir aqui o arquivinho na tela, e vamos soltar o seguinte, ó, o nome do formulário, lembra que eu falei no começo? Aqui, ó, o nome do formulário, ó, o nome do formulário, que é o componente pai, aí 2 pontos, o nome do componente filho. Isso é uma forma de fazer. Tá? Vamos abrir a tela. Inseriu, excluiu. Inseriu, excluiu. Tá? Ele só está perguntando, você tem certeza, né, que você deseja excluir? Só para fazer um JavaScript purinho aqui mesmo, tá? Só para return, confirm. Are you sure? Olha só, certeza. Certeza. Só pus isso, tá? Só pra... Ah, bom, depois você muda a mensagem do Vitão. Assim. Return confirm. Não sei se funcionou, vamos testar. Não funciona. O que eu fiz não funciona. Não está funcionando. Olha só. Um parênteses ali, ó. Sobrando, né? Parente demais sempre de saco, né? Vamos colocar aqui, ó. Colocar ali. Salvou, excluir. Aí pergunta. Tem certeza? Aí você pode pôr, tem certeza, deseja excluir e tal. Cancela, continua na boa. Tá? Excluir, ok. Aí, tá ok. Tá, essa é a parte da exclusão. Bom, agora que nós cadastramos, já excluímos, tá, né, perguntando certinho, vamos fazer uma alteração. Colocar um botãozinho do lado dele, que é o editar. Tá? Então se a gente for colocar um botão ao lado dele, para editar, seria algo mais ou menos assim, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V desse. E aqui seria o quê? Editar ao invés de excluir, né? Eu teria que passar um objeto para editar, não teria? Assim como eu passo um objeto para excluir, eu passo um objeto para editar, que é aquele que está sendo processado no momento. Tá? Quando eu atualizar, eu tenho que de fato também alterar a minha listagem, né? Mesma coisa. Tem que alterar o texto aqui e vou editar. Pronto. Supostamente, isso aqui já está funcionando. Exceto o clique, né? O clique nós não temos aqui. Beleza. É isso aqui. Agora nós temos que ter o que aqui? Um método editar, né? Então seria public void editar. E aqui é a mesma coisa. Eu espero um cliente para editar, certo? E eu faço o que com esse cliente? Eu tenho que jogar esse cliente dentro do formulário, certo? Que é o form que nós estamos cadastrando. Qual é o objeto cliente? Qual é a propriedade que tem aqui no controller que já está vinculado com o form? Se eu modificar ela, já reflete no form. Propriedade cliente. Essa propriedade cliente aqui, ela já está já está bindable, bindable lá com a tela. Então, se qualquer coisa que eu colocar nessa propriedade aqui, ele vai refletir no formulário. Porque o formulário está amarrado com ela. O formulário está amarrado com esse cara e o data table está amarrado com essa lista. Os componentes de tela estão amarrados com esses objetos aqui. Eles são vinculados com esses dois objetos. O que eu fizer com essa lista, reflete no data table. O que eu fizer com esse cliente, reflete no formulário. Okay? Então, aquele objeto que está chegando para mim, eu mandei editar. Se eu jogar esse objeto da linha do momento naquela propriedade, automaticamente ele modifica o formulário. Então, se eu fizer isso aqui, ó, falar que aquela propriedade cliente que já está amarrada com o formulário, receber esse cliente que está vindo do parâmetro, aí eu tenho que fazer o sombreamento aqui, né? Aí nesse caso eu uso o this. Tá?
Tá? Eu poderia até usar o set, né? Já que esse comando aqui é igualzinho o set, não é? Então eu faço set. Igualzinho set cliente. Pronto. Né? Já que o set cliente já tem isso, então eu faço assim. Beleza? Então eu preparei o formulário para editar. Só que o salvar que de fato vai realizar o salvar. O editar, o que é o editar? Na verdade, você pegou um objeto, você escolheu um de vários para colocar no formulário. Aí o salvar continua a mesma lógica. Tá? O salvar, automaticamente, se ele tiver ID, esse save sabe o que fazer, update, ou insert into. O save do próprio report é inteligente. Ele sabe se é fazer update ou insert into, porque ele já tem essa lógica incluída dentro dele. Tá? A gente não precisa se preocupar. Acabou o editar. Supostamente, né? Se tudo estiver funcionando. Tá? Você acredita que vai dar certo? Acredita que vai dar certo ou não? Hã? Então vamos voltar aqui. Vou subir. Eu tenho que subir, né? A aplicação. Fazendo meio braçal aqui, só pra gente. Meu sonho é carregar o AutoCAD, mas não carrega, né? Tá subindo ainda. Agoniado, né? Tá agoniado demais, tem que esperar um pouquinho. Aí. É assim mesmo. Editar. Olha lá. O que ele fez nesse editar? Deixa eu ver como está o editar. Action, editar. Ah, igualzinho, né? Editar, botão editar, atualiza o cara ali. Ele tem que atualizar só essa lista mesmo? Só esse data table? Ou ele tem que atualizar o formulário? Às vezes ele até colocou o objeto lá no controle, mas não atualizou o formulário. Então vamos pedir para ele atualizar o formulário inteiro. Pronto, o form, lá em cima. Tá? Carrega a par novamente. Editar. Opa! Apareceu ali. Beleza? Aí eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Tá? E mando salvar. Ixi. Ele salvou de fato quem eu queria, mas ele incluiu mais um na lista. Porque lá acho que não estava definido o cliente lá. É porque aqui, olha só o que nós fizemos, ó. Tá vendo o salvar? Toda vez que salva, ele fala põe na lista. Mas vai ter um salvar que não é na lista, quando ele está editando. Se a gente tivesse algo tipo assim, ó. Se eu estiver editando, por exemplo assim, ó. Se eu estiver no modo edição, por exemplo, ó, se eu tivesse uma variável certa, se eu estiver no modo edição, se eu não estiver no modo edição, eu coloco na lista, só nisso. Porque senão vai ficar pondo na lista. Ele está fazendo certo, mas ele está duplicando na lista. Então, assim, se ele não estiver no modo edição, beleza, é um novo, então põe na lista. Mas se não, não coloca na lista. Só que esse modo edição não existe ainda, né? Não existe esse modo edição. Então a gente pode criar uma variável booleana que representa só para descobrir, está editando ou não, só isso. Eu crio essa variável local aqui, ó. Opa, local aqui não, local que eu digo é na propriedade, ó, cadê? Um campo, ó, modo edição, vamos ver. Ah, modo edição começa com false. Quando que esse modo edição vai virar true? Quando que eu vou, o meu objeto cliente está no modo edição? Quando eu clicar no editar. Quando eu cliquei no editar, o que acontece? O meu modo edição, opa, fica o quê? Fica true. E depois que ele salvou? Exatamente. Depois que ele salvou, o meu modo edição fica como? Fica falso. Salvou, meu modo edição fica falso. Entendeu? Então ele não está mais. Salvou, acabou o modo edição. Né? Mandou de editar, modo edição. Beleza? Agora nós vamos fazer, vamos testar. Vou fechar aqui, ó. Só um pouquinho já. Vou só rodar aqui. Já vai tirar as dúvidas. Só para ele não ficar acumulando ali, né? De novo, estou no modo agoniado, né? Aqui. Modo agoniado. Tem que esperar o AutoCAD subir. Aí. Vamos colocar ali. Vou editar o cara. O as vai virar João. Faz tempo que não falo do João, né?
Não vou ficar muito tempo sem falar do João, não. Olha lá. Aqui, ó. Salvar. O Azazaz virou João. Tá vendo? E o KKK virou Maria. Ah, Maria. Ele não está incluindo, acumulando mais. Mas e agora tem um problema. Só para fechar aqui. E se eu quiser inserir um novo? Inserir um novo. Eu teria que ter uma ideia assim, ó. Cliquei no editar, putz, não quero mais editar. Aí cancela a edição. Se eu tivesse que cancelar a edição, ele volta pro formulário para poder preencher um novo. Porque do jeito que tá aqui, fala, eu quero pôr um novo. Se eu apagar os dados aqui, ó, não quer dizer que já é um novo agora. Vou preencher aqui, já é um novo. É o mesmo. Tá na memória. Então eu ponho o botãozinho cancelar só para aliviar o carinha ali. Do lado do salvar, né? Ali, ó. Do lado do salvar, ó, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Eu coloco um cancelarzinho, ó. Um cancelar. Só isso. Parou assim, ó, cancelar. O que ele faz se cancelar? Manda edição falsa. Hã? Manda o modo edição para falso, mas ele só aparece quando? Quando você está no banco de dados. Hum? Você está no banco de dados. Isso, cancelar, ele tem que renderizar o formulário, certo? Porque ele tem que atualizar o formulário, tá? Ele não precisa executar o formulário, tá? Ele só renderiza o formulário, porque ele tem que limpar o formulário. Esse aqui é o cancelar. Tá? Ele faz o quê? Ele aparece, ele tem que ficar disponível em qualquer momento lá para nós? Ou só quando o cara está editando? Então eu vou falar assim, ó, você só vai renderizar para mim, só se eu estiver no modo edição. Você tirou o action. Olha, não, o action ali, ó. Eu falei, ó, se o meu modo edição tiver true, então esse render vai ficar true. Ou seja, o meu botão vai aparecer. Se esse modo edição tiver false, esse botão não vai aparecer. Porque o render vai estar false. Então, beleza, tá ali, ó, cancelar. A única coisa que nós vamos ter que implementar aqui nesse cancelar é o quê? O que não tem que implementar aqui? A única coisa. O que tem que fazer? Hã? O que eu tenho que fazer? Unir o cliente. Ó, cliente recebe new. Cliente para ele limpar o cliente que estava vinculado naquele formulário e fazer o quê? Modo edição, volta para falso. Pegou a lógica? Que é o mais importante. Aí agora que nós vamos implementar. Agora vamos só testar. Subir aqui. Subir novamente. Modo agoniado. Tem que esperar, né? Tem que esperar mesmo. Espera. Inspira. Volta para lá. Nesse caso aqui. Opa, deu problema aqui, ó. Propriedade modo edição is not found. É verdade mesmo. Só faltou a gente colocar o que nele? Ele acessar. Só uma coisa aqui. Para a tela acessar essa propriedade. O que faltou aqui? Hã? Só faltou o que aqui? Get and setter, né? Só faltou criar o get and setter. Criou o get and setter, agora a tela consegue acessar essa propriedade. Tá? Só faltava isso mesmo. Então, stop, start. Nem precisava fazer esse stop start da hora, né? Ele então teria sozinho no podcast. Isso, agora get and setter. A tela sabe automaticamente acessar as propriedades. Mas deixar público ele. Não, é get set. Colocou aqui. Tem que cancelar? Não. Opa, isso. Editar. Tem que cancelar? Tem. Cancelou. Tem que cancelar? Não. Deixa eu ver se eu coloquei um cara aqui, ó, ele vai de fato, seria um novo. Seria um novo. Editar. Vai virar G. Salvar. Manteve o cara lá. Excluir. Ok, tá ligado. Então agora eu vou subir isso aqui e vamos testar em todas as máquinas, fazer funcionar todo mundo. Vamos explicar então o que aconteceu aqui por debaixo dos panos. Tá?
Under the hood, como dizem os caras aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos a view, né? Nós temos a view, certo? Presta atenção na explicação. E aqui nós temos um controller. Tá? O que nós temos aqui nessa view? Os campos do formulário. Beleza? E um botão aqui. Um botão salvar. Vou até melhorar um pouquinho aqui, ó. Olha só, minha view tem 2 campos e um botão salvar. Eu tenho um botão aqui, ó, cancelar. Eu tenho um botão aqui, ó, cancelar, que ele faz o quê? Ele cancela a operação de edição. Então presta atenção, nós temos aqui uma lista, um data table aqui. Esse data table, ele representa o quê? Cada cliente. Ele tem aqui o nome, e-mail de cada um, tá? E um botãozinho aqui para editar, para excluir, e um botãozinho aqui para editar. Tá? Então ele tem aqui, vamos chamar isso aqui de Maria, e vamos colocar aqui o e-mail para ela. M, arroba, alguma coisa. Isso aqui é o nome, isso aqui é o e-mail. Beleza? Então nós temos aqui o João arroba alguma coisa, um botãozinho excluir para ele e um botãozinho editar para ele. Beleza? Esse cara aqui, ó, ele vai ser variável, essa visibilidade aqui. Tá? Então nós vamos ter aqui um controller. Esse controller tem um objeto cliente e tem uma lista de cliente. Vamos chamar esse cara aqui de clientes. Ele tem um cliente, que é do tipo cliente, e tem o clientes, que é uma lista. O clientes, ou clientes, ele gerencia esse cara aqui. E o cliente gerencia esse cara aqui. Beleza? Nós colocamos uma variávelzinha aqui no controller chamado modo edição. Vou até colocar ele aqui para cima. Aqui, ó, modo edição. Que é um booleano que vai controlar esse cara aqui, ó. Só isso. Esse cara aqui, ó. Se é para mostrar ou não. Inicialmente ele começa com falso, ou seja, se você carregar essa tela, esse botão vai aparecer? Não, porque ele está como falso. Beleza? Quando eu clico nesse modo edição, quando eu clicar no editar, o que acontece aqui? Nós temos aqui vários clientes, não temos? Cada cliente desse representa um item do meu vetor. Então eu tenho o vetor na posição 0, vetor na posição 1, é a minha lista isso aqui. Tá? Isso aqui é uma lista. Se eu tivesse aqui mais um, né? Zé, arroba não sei o que, e o botãozinho também para ele aqui. E o botão editar. Então eu tenho uma lista. Esse cara aqui, ó, esse clientes é uma lista. Só que essa lista, ela tem o C dela. O meu C é o cliente da vez. Toda vez que eu estou imprimindo um item dessa lista aqui, através do data table, eu tenho uma variável C que representa. Aqui eu estou mostrando a Maria, mas aqui o meu C é o cara na posição 0. Aqui eu estou mostrando o João, mas o meu C é a variável na posição 1. Aqui eu estou mostrando o Zé, mas o meu C é a variável na posição 2. Ou seja, o objeto da posição 2. 0, 1, 2 é um cliente, é um vetor de... Olha só. Eu puxei esse cara aqui da esquerda para cá. Tá? Eu tenho o que aqui? Eu tenho um cliente aqui e um cliente aqui. 3 clientes. Beleza? O da posição 0, a posição da posição 2. Quem está fazendo referência a essa lista aqui na tela para mim é o meu C. O C que está no componente data table é o cara do momento, é o cliente do momento. Então se eu falar assim, ó, editar, edit, vou clicar no botão editar, passando o C, se eu cliquei nesse editar, o C vai ser o da posição 2. Se eu cliquei nesse editar, o C vai ser o da posição 1. Se eu cliquei nesse editar, o C vai ser o da posição 0. O C vai ser o objeto cliente da posição 0. Quando eu falo assim, ó, cliquei no botão editar e passei como parâmetro C, o que ele fez nesse editar? Ele passou para cá, ó, esse cara aqui, ó, nada mais é do que esse. Esse daqui, ó, esse C daqui, ó, é esse. Eu peguei esse objeto daqui, que é um cliente, que tem ID, que tem nome, e simplesmente atribuí aonde? Nesse meu cliente aqui. Ó. Eu falei com que o meu cliente vai apontar para aquele cara. Como eu falei para o meu cliente apontar para aquele cara, e esse cliente está vinculado com o meu form, então é ele que vai ser exibido no form. Entendeu? Primeira coisa é essa. Quando eu cliquei no modo editar e falei que o cliente da posição 2 na minha lista vai ser carregado, vai ser substituído
por essa referência de cliente. E falei que é para ele fazer um render no form, ou seja, atualize o meu formulário com os dados desse cliente da lista. E coloquei modo edição true, não é mais falso. O que aconteceu? Então eu troquei a referência do meu objeto cliente, atualizei o meu formulário e falei, ó, o modo edição agora virou true. Então esse botão que estava escondido, ele aparece. Ele aparece. Se eu clico no botão cancelar, o que vai acontecer? Ele vai alterar o modo edição para falso novamente e vai atualizar o meu form. Só que quando eu clicar no cancelar, o que ele faz? O meu cliente que apontava para o último cara da lista, ele vai apontar para quem? Para um new cliente. Você falou um new cliente. Então ele perdeu essa referência e passa a apontar para um new cliente. Um new cliente tudo em branco. É um new cliente, não é mais aquele endereço. Então ao clicar no cancelar, ele foi para o new cliente, que é um outro objeto novo que não está na lista, e mudou para o modo edição igual a falso, ou seja, a minha tela não mostrou o botão mais cancelar, porque eu pedi para ele atualizar. E limpou os dados aqui também. Então essa é a lógica do botão cancelar. E quando eu clico no editar, ele simplesmente muda o ponteiro desse objeto. Quando eu clico no botão salvar, vamos supor, eu vim aqui e mandei editar aqui o 2. Tá vendo esse cara aqui? Eu mandei editar esse carinha aqui, ó. O João. É o número 1. Então, quando eu cliquei no editar, eu falei, ó, o cliente do momento é o vetor da posição 1, mas isso é automático, eu não passei posição nenhuma. Eu falei C. Eu falei, eu quero editar o cara C. Quem que é o C? O C desta linha é o número 1 do vetor. Isso o JCF faz automático para você. Você não precisa ficar passando índice de vetor, nada. Você fala, é o C, beleza. Ele vai lá e pega esse cara. Ele pega esse cara e atribui aqui, ó. De novo. Agora o meu cliente aponta para cá. Agora esse é o meu cliente. Automaticamente nós mudamos para o modo edição igual a true. Ou seja, o botão vai ser renderizado e os dados desse cliente que está nessa posição da lista vai ser carregado aqui dentro. Vai ser carregado aqui dentro. Quando eu preencho os dados e modifico e mando salvar, quem que ele está salvando? Ele está pegando esse objeto que está na posição 1 da minha lista e passando para o meu entity, para o meu repositório, para o meu cliente repository salvar no banco de dados. Ele pegou esse cara aqui e falou, ó, salva aí. Beleza. Aí o que ele fez? Ele salvou no banco de dados. Tá? E ele salvou e atualizou no banco de dados. E é o mesmo objeto da lista. Então eu não precisei incluir ele novamente na lista, porque ele já estava na lista. Eu não precisei incluir ele. Eu simplesmente fiz um salvar num objeto que já estava na lista. Por isso que eu tenho que fazer um if nesse método salvar, dizendo, ó, se o cara está no modo edição, igual a true, eu não preciso incluir ele na lista, por quê? Porque ele já está na lista. Eu só preciso dar o quê? Um update na minha tela, para ele mostrar de novo a mesma lista, só que dessa vez com o cliente alterado. Então é isso que acontece por trás dos panos do modo edição. Tá joia? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente vai amadurecendo com a prática. Beleza?